Boa noite novamente. Boa noite. Estamos aqui depois de um mês, de comemorações e festividades. E agora retorna ao habitual de sempre. Chega de gente chique, agora volta com as ideias. Agora é a turma da casa. Um pouquinho, quando vem gente de fora enche, né? Tá bom. Bom, vamos pedir que nosso Pai Maior, pedir que o nosso Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga da casa nos auxilie, ajude para que essa nossa breve conversa dessa noite possa ser proveitosa, que a gente possa levar como ensinamento para a nossa vida, que possa auxiliar de alguma maneira. E o tema que a gente vai conversar essa noite, eu acho que acaba abrangendo assim, se não 99%, eu acho que 100% de todo mundo que está aqui. Inclusive os nossos irmãos desencarnados, 100%. Você é medroso, Jô, você só faz conta. Nós vamos conversar sobre nossos medos. E eu acho que todo mundo tem um certo medo. Seja de repente um medo mais simples, como um medo de barata, como de repente um medo mais profundo. Quem aqui nunca sentiu medo de escuro? Quem aqui nunca de repente sentiu medo de passar por uma rua deserta, no escuro, Quem às vezes numa roupa jogada na madrugada numa cadeira dá uma impressão estranha quando a gente entra no quarto, faz com que a gente sente medo. Quem aqui nunca sentiu medo de abrir um extrato bancário? Hein, Jô? Ultimamente esse tem sido um dos meus maiores medos, na verdade, A gente tem medo, às vezes, nem sabe do que. Não é assim? Às vezes a gente tem um medo, uma angústia, um negócio assim que eu não sei nem de onde vem. E falando em medo, antes de começar, só para não perder o costume, eu vou contar uma história, só que essa é verídica, é verdadeira. Aconteceu comigo e, na verdade, nem é uma história de medo, é uma história de pavor mesmo, de pânico. Há um tempo atrás, tinha um espírito que começou a visitar a minha casa durante a madrugada. Não ri não, viu, João? Porque é sério. Então, geralmente, quando começava a entrar da madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, esse espírito aparecia. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter assistido aqueles filmes de zumbi, The Walking Dead, essas coisas, que é meio que uma caveira, um espírito que parece meio em decomposição. Ele era exatamente assim. E ainda para ajudar, ele tinha umas correntes na mão, no pescoço, na cintura. Sabe quando a gente vê nos filmes que o indivíduo foge, assim, arrebenta as correntes e fica aquelas correntes penduradas? Ele era assim. Maior que a gente, ele era bem mais alto, meio encurvado assim, e ele fazia até um som, às vezes, um grunhido assim. Na minha casa tem 3 quartos. Tem o meu quarto, do lado era o quarto do Gabriel, que eu desativei, e devido à época da pandemia, acabei fazendo uma academia ali e passei o Gabriel para o outro quarto. E esse espírito aparecia justamente nesse quarto. Então, quando começava a adentrar a madrugada, eu já ouvia o arrastar das correntes chegando. Aquilo não era medo, era pavor realmente. E por mais que eu sou espírita, não sei se vocês conhecem algum espírita que tem medo de espírito. Aí era um desespero, não sabia se trancava a porta, daí tinha medo de trancar a porta, e aí ficava com um sentimento de culpa, porque o Gabriel estava no outro quarto. Aí tinha medo de correr para o quarto do Gabriel, pensava, acho que eu corro no quarto do Gabriel, tranco a porta, mas aí também tinha medo de assustar o Gabriel. E também tinha medo de repente, passar para o outro quarto e ele estar no corredor e me pegar. E aí eu tinha medo de descer da cama, sabe criança quando a gente tem medo de ir no banheiro, você tem medo de pôr o pé no chão e o espírito pegar o pé? Eu ainda tenho esse medo. Aí tinha medo de descer da cama e isso era um problema. Aí eu fazia prece, pedia para Deus, para Jesus. E aí em pensamento, trazia o espírito aqui para casa, explicava que aqui tinha luz, que aqui ele ia encontrar auxílio, que aqui ele ia encontrar ajuda. Mas por um longo tempo, quando ia chegando a madrugada, retornava esse espírito, eu já ouvia o som daquelas correntes balançando e era um problema. Tudo que tinha, tudo que eu conhecia que pudesse fazer, fazia prece dentro do quarto durante o dia, porque à noite não entrava nem morta. Até que um dia, durante o dia, limpando o quarto, esse quarto tinha uma prateleira, assim, de fora a fora,
onde eu colocava os troféus, as medalhas das corridas nossas. E um dia botei uma cadeira e estou eu em cima, em pé, de costas, ali numa prateleira, quando de repente ele chega, o Espírito. Durante o dia. E aí eu ouço esse barulho de corrente, e aí o que eu faço, meu Deus? Eu me finjo de morta, eu desmaio e nunca mais eu abro o olho, ou de repente eu venço o meu medo, me viro e pergunto o que ele quer, o que ele precisa, como que eu posso ajudar. E aí enquanto eu penso no que eu faço, eu ouço novamente um barulho de corrente. Mas aí tinha uma prateleira na parede da frente, quando era o quarto do Gabriel, tinha um ar-condicionado. Quando eu mudei o Gabriel de quarto, tirei o ar-condicionado e levei para outro quarto, e ficou aquele buraco que passa a tubulação do ar-condicionado. E aí quando ventava, o vento entrava pelo buraco da parede e as correntes, não era corrente, eram as medalhas, elas balançavam e batiam uma na outra. Não era só uma criação da minha mente, era um medo, era um pavor. Então, na verdade, a nossa mente é fértil, né? Principalmente quando se trata de coisas negativas. E tem muito dos nossos medos que são exatamente assim. Às vezes a gente cria dentro da nossa cabeça como se fosse uma coisa gigante. Como se fosse um espírito acorrentado que vem pegar a gente no meio da madrugada. Não é nada às vezes. É só uma criação da nossa mente. Quanto dos nossos medos não são assim? Enquanto a gente permanece lá no escuro da nossa mente, né, com as nossas criações, eles parecem que são enormes. Eles parecem que são gigantes. Aí quando a gente vai lá e acende a luz da fé, da confiança, da razão, quando a gente traz o Evangelho para a nossa vida, parece que eles não tinham realmente o tamanho que nós imaginávamos. Às vezes parece que eles nem existem de verdade, né? Então realmente o medo, ele faz sim parte da nossa vida, desde coisas simples, né? Eu conheço gente que, vocês não vão acreditar, mas eu conheço gente que tem medo de borboleta. Borboleta. Eu conheço gente que tem medo de barata. Então os nossos medos vão desde os medos mais simples até coisas mais complexas, né? Mais profundas, como de repente o medo de adoecer, o medo de perder alguém, o medo de perder o emprego de repente, né? O medo de morrer. Eu conheço várias pessoas que têm pavor de morrer. Não sei porquê, também não sei porquê. E eu tenho, e não é só aqui, viu? Eu tenho um em casa que é assim também. Qualquer coisa. Desde criança. Uma unha encravada, mãe, faz favor, vem aqui ver. Não é nada, Gabriel, é só uma unha encravada. Coloca uma pomadinha. Não tem perigo de morrer? Pelo menos eu não conheço ninguém que morreu com uma unha encravada, então tá tudo bem. Se não tiver risco de morte, aí tá tudo bem. E na verdade eu como mãe espírita, eu acabo aproveitando desse medo. Ao invés de eu falar, não meu amor, você sabe, nós somos espíritos, a gente não morre, não existe isso, fica tranquilo. Não, eu me aproveito desse medo. Eu falo, viu, ele tem umas alergias, né? Eu falo, viu, quando você vai nas festas, for em algum lugar, você toma cuidado, viu? Se eles colocarem um negócio em sua bebida e for alguma coisa que você tiver alergia, não dá tempo de chegar no hospital, você cai morto. Vai, né? Quem resolve experimentar alguma coisa, então pelo menos o medo já vai fazer um papel positivo aí. Então tem vários medos, né? E hoje a gente vai refletir um pouco sobre esses medos. E o que a gente faz com eles? Sempre lembrando que nós vamos refletir à luz do Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu devo sentir medo? Eu não devo sentir medo? Eu posso sentir medo? Não posso sentir medo? E a gente nunca vai esquecer que Jesus veio para isso. Ele veio para acender essa luz em nossas vidas. Geralmente o medo é no escuro, né? Ele é sombrio. E Jesus vem para isso. Jesus vem para clarear. Jesus vem para trazer confiança, para trazer entendimento, para trazer para a gente a coragem, a vontade, para que a gente consiga vencer esses medos, né? E o medo, ele cresce, como eu disse, no escuro da nossa ignorância espiritual. E ele diminui a luz que a gente vai confiando em Deus.
ele diminui a luz que a gente vai confiando em Jesus. Na verdade, todos nós carregamos medos, né? Medos diversos. Alguns medos visíveis, outros invisíveis, alguns medos silenciosos, outros que gritam na nossa mente. Como eu já disse, a gente tem medo de perder, a gente tem medo até de amar, a gente tem medo da rejeição, medo do futuro, como vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, a gente morre de medo de sofrer. Tem gente que tem medo de falar em público, um exemplo vivo aqui na frente, falando de um assunto edificante, falando de Deus, de coisa positiva, ao papelzinho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo do céu, das coisas que vêm do céu, tem medo de raio, tem medo de chuva, tem medo de trovão, tem gente que morre de medo do inferno. E o medo, ele vai nos acompanhar, nos acompanha, mas será que todo medo é ruim? Como que a gente faz para lidar com esse sentimento que muitas vezes nos paralisa, né? Muitas vezes nos impede de caminhar? Então, há medos que são necessários, são construtivos, que auxiliam a gente na nossa caminhada evolutiva. Então, tem medo positivo, Patrícia? Tem. Se a gente analisar alguns tipos de medo, vamos tentar essa nossa conversa, ver se a gente consegue identificar aonde que o meu medo se enquadra, né? Para que eu tenha condições de identificar como que eu vou fazer para lutar contra ele. Então eu trouxe alguns exemplos de medo na intenção de que ele se enquadre nos nossos medos, porque quando a gente vem aqui falar de qualquer assunto, o objetivo é que leve, né, algum auxílio, que a gente saia daqui, poxa, eu vou tentar fazer isso para ver se dá certo. Então esse é o objetivo, né, trazer um auxílio. Então, falando sobre esses medos, existe aquele medo que nós chamamos de medo instintivo. Esse é aquele medo que a gente pode classificar, sim, como sendo positivo, como sendo benéfico, como sendo necessário para a nossa condição humana aqui. E o medo instintivo é aquele que, quando a gente percebe que tem algum perigo, a gente aciona dentro da gente o nosso instinto de conservação, nosso instinto de sobrevivência, né? Que é uma das leis morais de Deus. Necessária, né? Porque sem ele, com certeza a gente se colocaria em situação de perigo, de risco, e isso poderia até mesmo comprometer a nossa existência, comprometer a nossa reencarnação. Por exemplo, por que eu não atravesso uma avenida super movimentada sem olhar dos lados? Sem passar pela faixa do pedestre, sem esperar que o sinal feche? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser atropelado, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de me machucar. Então, é por isso que o medo instintivo é um medo necessário para a nossa vida. E tem também um medo que é chamado do medo racional. É aquele que a gente usa, né, de uma forma lógica, com bom senso, em função dos acontecimentos da vida, faz com que eu sinta medo. Por exemplo, o medo racional é quando, mesmo eu sabendo que não tem perigo de morrer, que está tudo bem, que vai dar certo, mesmo assim eu sinto medo. Então, de repente, eu vou passar por uma cirurgia. Por mais que eu tenha feito todos os exames, por mais que o médico já veio, já me tranquilizou, é uma cirurgia tranquila, não oferece grandes riscos, por mais que eu confie na espiritualidade, que eu sei que eu vou estar sendo amparada todo o tempo, mesmo assim, quando chega na hora, a gente sente medo, não tem como, né? Mesmo o racional falando, vai dar tudo certo, tá tudo bem, o médico fala, olha, não se preocupa, você vai tomar uma anestesia, 5 minutos você está lá no quarto, tá tudo bem, pode ficar em paz. A gente sente medo. É quando a gente tem medo de tratar um dente. Alguém morre tratando uma cárie? Morre, mas a gente sente medo. A gente tem medo de injeção, a gente tem medo da anestesia. Então é um medo racional. E apesar de ser um medo, a gente não classifica ele como sendo negativo. Mas um medo que faz parte da nossa caminhada, é um medo que faz parte da vida humana. E agora vem aquilo que a gente chama de medo imaginário ou virtual, que são aqueles ligados, na maioria das vezes, à nossa cadeia de vivência, de complexos, né, de experiências reencarnatórias.
aqueles que a gente já traz com a gente, em razão de comportamentos desequilibrados, às vezes distorcidos, que acabam gerando em nós um medo pernicioso. Um medo que esse sim, a gente precisa olhar para ele com atenção, com compreensão, né? E muitas vezes até tratar, para que ele não prejudique a nossa vivência aqui atual. Porque os chamados medos imaginários ou virtuais são aqueles que começam a trazer para nós sentimentos negativos, como por exemplo ansiedade, aquele medo que traz tensões, aquele medo que traz fobia para a nossa vida, síndrome do pânico, angústia, enfim. São aqueles que começam a trazer um desequilíbrio emocional, espiritual e muitas vezes físicos até para a nossa vida. E é esse que a gente precisa ter um olhar atento para ele, cuidadoso, para que esse medo não comprometa a nossa vida, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Normalmente, quando a gente se vê frente a esses medos, o que a gente faz? A gente começa a criar muralhas dentro de nós, né? Acreditando ser de repente uma proteção, para que isso vá protegendo a gente dos medos, né? Dos sofrimentos vários que esses medos trazem, e assim a gente faz o quê? A gente se fecha ali na nossa zona de conforto, que muitas vezes nem confortável é, mas como aqui eu conheço, como aqui eu sei como é, como aqui parece que não me oferece grandes riscos, eu fico ali. Eu acredito que todo mundo deva conhecer, né, a parábola dos talentos, e foi isso que aconteceu. Por que o servo, aquele que recebeu um só, ele não conseguiu multiplicar, ele não conseguiu utilizar, ele foi lá e enterrou, escondeu? Por medo. Então o medo é isso que ele faz com a gente, ele nos paralisa, né? Ele nos cristaliza. Então a gente precisa estar muito atento, né, para isso. Porque quando a gente faz isso, quando a gente se fecha, a gente fica estagnado, a gente permanece ali. E quando eu me fecho, o que acontece? Eu não aprendo. Eu deixo de experienciar situações necessárias para o meu crescimento. Como que eu cresço? Como que eu aprendo? Como que eu vou evoluindo? É no convívio. É quando eu me relaciono com o outro e aí ele mostra coisas minhas que não são positivas. E aí, como eu quero ser aceito, como eu quero me incluir, eu vou fazendo um esforço para vencer essas dificuldades, esses medos, essas más tendências. E aí, da mesma maneira, eu vou auxiliando o outro, e é assim que eu vou crescendo. É na convivência, convivendo com o outro, né? O ser humano, ele precisa da socialização para que ele possa ir melhorando, aparando as suas arestas, vencendo as suas más tendências, para que ele possa crescer, evoluir. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só cresce através do convívio com o próximo. E se eu me fecho, né, por medo desse convívio, desse enfrentamento, muitas vezes por medo do fracasso, por medo dos julgamentos que vêm, das críticas, por medo de sofrer, eu vou me fechando até por medo de viver. Eu fico ali, aprisionado dentro de mim mesmo, estagnado. Eu não aprendo, eu não convivo, eu não me esforço, eu não me motivo, eu também não sou motivado, porque eu me coloquei ali, naquela zona de conforto. E como é que eu vou crescer, como é que eu vou aprender, como é que eu vou evoluir, se eu não for ali, né, experienciar com o outro? É por isso que o nosso comportamento nessa situação, por mais que às vezes seja difícil, deve ser buscar dentro de nós a coragem para ampliar essa nossa zona de conforto devagar e transformando essa zona de conforto numa zona de esforço, buscando me esforçar, né? Correndo alguns riscos, estabelecendo algumas metas. Me desculpa, mas eu estou com a boca seca hoje. É o quê? É medo. Toda vez que a gente precisa vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, a gente precisa estabelecer metas. Então, se o meu medo é de dar um passo à frente, a minha meta agora tem que ser tentar dar esse passo devagar, dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações, e aí eu supero, eu venço essa meta, e aí eu estabeleço outra para que eu consiga ir vencendo, né?
esses medos. Eu preciso buscar dentro de mim quais são os meus sonhos, os meus desejos, porque quando a gente vai se fechando por medo, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de querer alguma coisa, a gente deixa de viver, a gente fica realmente cristalizado ali dentro de nós. Então que a gente não se esqueça de sonhar, de todo dia pensar o que eu quero, o que eu preciso, para que eu estou aqui. A gente precisa ampliar os nossos objetivos, avaliar o que eu posso fazer mesmo dentro dessa minha limitação, mesmo dentro dessa minha dificuldade, não de conforto, né, mas de esforço. O que eu posso fazer para vivenciar, para me permitir esse convívio, né? E ir devagar, trabalhando de uma maneira racional. O que difere nós, os animais, é a nossa capacidade de raciocinar, que a gente utilize, que a gente se lembre sempre dela, né? Para poder vencer os nossos medos. Nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, mas eu conheço pessoas que diante desses medos se fecharam de tal maneira. Eu conheço gente que não sai de dentro de casa, que não é capaz de ir no supermercado comprar 1 litro de leite. Então que a gente vá fazendo um esforço para ir vencendo esses medos e buscando o racional de uma maneira devagar, com paciência, com amorosidade, com cuidado, mas eu preciso vencer. Que eu me olhe e falo, eu não posso passar uma vida dependendo de alguém para me trazer 1 litro de leite. Então eu tenho que vencer isso buscando maneiras. Qual é o horário que tem menos gente no supermercado? É na hora do almoço, então eu vou. Um dia eu vou pegar alguma coisa que está bem perto ali do caixa e vou embora. E assim vai. Por que eu tenho tanto medo de atravessar a rua? E aí eu tenho que buscar no meu racional. Eu tenho que buscar essa ajuda, né? De uma maneira que não seja dolorosa, que não seja angustiante, né? Que não me traga mais ansiedade ainda e mais mal-estar. Mesmo sentindo medo, nós precisamos dar esse passo, porque se nós não fizermos isso pela gente, a vida vai fazer. Eu posso de repente escolher, não, o medo me venceu, eu tenho dificuldade, não consigo superar, e nessa encarnação vai ser assim. Eu vou passar o resto dela aqui dentro de casa, trancado, e pronto, acabou. Pode, é um direito seu. Mas aí quando você voltar, você vai ter que passar e superar esses medos novamente. Quando a gente não consegue fazer a prova, que a gente é reprovado, você tem que voltar, você tem que fazer a recuperação. Então não tem jeito. Se a gente não fizer um esforço, se a gente não encontrar coragem, mesmo que seja com a ajuda de profissionais, e vencer e fazer isso por nós, a vida vai nos empurrar para frente para que a gente faça, né? Porque se a gente se manter nessa redoma, a gente não vai conseguir. E qual é o objetivo maior das nossas vidas? Não é evoluir, não é crescer, não é melhorar, não é nos tornarmos espíritos puros. Então a gente tem que fazer esse esforço. Sendo assim, de uma forma ou de outra, nós vamos ser impelidos a sair dessa zona de conforto. Então será, pensando por esse lado, não é melhor que eu faça isso por mim mesmo? Trabalhando ali com calma, com bom senso, com raciocínio, com equilíbrio, dando os passos ali que eu posso dar e ir vencendo devagar esses medos? Não é melhor eu buscar vencer esses medos pelo amor, para que eu não seja obrigada a ir pela dor? A gente repete sempre isso em casa, né? Você tem 2 caminhos para escolher, do amor ou da dor. E eu aconselho você a escolher o caminho do amor, que é mais fácil, mas você é livre. Se quiser escolher o caminho da dor, a gente fala isso em casa, né? Eu sempre falo, aqui dentro de casa, o conselho, as orientações são todas feitas com amor, com carinho, com cuidado. Lá na rua não tem isso. Lá na rua a vida bate forte, então toma cuidado com as suas escolhas. Então, à luz do espiritismo, o medo não é um castigo, né? Mas sim um sinal da nossa alma em processo de aprendizado. Por quê? Quando a gente vai vencendo os nossos medos, junto a gente vai vencendo as nossas más tendências, né? As nossas dificuldades. E Jesus, em sua pedagogia sempre amorosa e bondosa, nos ensinou a sempre substituir o medo pela fé, pela confiança. Porque na maioria das vezes o medo nasce da insegurança espiritual. E Jesus, ele nos alerta sobre isso, sobre essa ansiedade excessiva com relação à vida aqui da matéria,
Lá no Evangelho de Mateus, ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia o seu mal. Que bom se a gente conseguisse ter a confiança de que sim, o dia de amanhã Deus proverá. Mas a gente sofre, né, por medo, por ansiedade. E amanhã, como vai ser? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Não vos inquieteis, aprendemos que grande parte dos nossos medos surge quando a gente esquece de Deus. Quando a gente esquece que Deus é Pai. Está aqui cuidando da gente. Está tomando conta de tudo isso. E toma conta de tudo isso com bondade, com justiça e com amor. Se a gente a todo momento se lembrasse disso, com certeza os nossos medos seriam menores. Quando a gente confia só na gente, o medo cresce. Agora, quando a gente confia em Deus, o medo ele se transforma em calmaria, em serenidade, em coragem, bom ânimo. Na verdade, o medo é um reflexo também do nosso apego, né? E também em Mateus, Jesus nos ensina sobre isso. Quando ele diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Essa é uma frase verdadeira, né? Pena que a gente faz uma confusão, né? Muitos medos nossos estão ligados ao apego. O medo de perder pessoas dentro da nossa ignorância, do nosso egoísmo, a gente associa esse medo a muito amor, né? Eu tenho medo de perder meu filho de tanto que eu amo. Será? Será que é tanto amor assim? Porque Deus também nos ama. Muito mais do que a gente ama o nosso filho. E no entanto ele fala: vai lá, Patrícia, vai viver. Porque quem ama liberta, né? Vai viver, você está pronto. Você já está preparado para superar isso, vai crescer, evoluir, vai melhorar. E a gente não. A gente faz ao contrário. Não, não vai, não. Ai, agora se o filho for embora, o que eu vou fazer da vida? Tudo que eu faço para ele, a minha vida acabou, não tem mais sentido. E aí vem, né, a síndrome do ninho vazio. E tudo a gente acha que é por amor, é por apego, né? A gente tem medo de perder bens. Medo de perder coisa. Sendo que as coisas vão ficar todas aqui. Se alguém me perguntar assim hoje: Patrícia, a última viagem que você fez para a praia, que você ficou lá hospedado num hotel, como era o quarto de hotel? Não me lembro exatamente, acho que tinha uma cama, um guarda-roupa. Por que eu não botei atenção? Por que eu não fiquei lá preocupado tirando pó assim do quarto de hotel? Porque era só uma passagem. Daqui 2 dias eu ia embora, então não adiantava eu me apegar lá. A nossa vida aqui é uma passagem. Daqui a pouco a gente está indo embora e, no entanto, a gente se apega nas coisas. É até irracional, porque tudo vai ficar aqui. A gente se apega no carro, a gente se apega, lógico, a gente precisa, né? São as situações que Deus nos oferta para que a gente possa viver aqui. São as oportunidades que a gente está tendo de melhorar, de crescer, de evoluir. Eu preciso ter uma casa para morar, eu preciso ter um carro para andar. Mas ele vai ficar, é só empréstimo. Daqui a pouco eu vou embora e fica tudo aí. E a gente sofre por medo de perder posições. O que é posições? Estamos todos aqui no mesmo nível. Alguma coisa que algum melhorou, o outro ainda não. A gente está tudo aqui na mesma média. Todos irmãos, todos de uma família e todos com as mesmas dificuldades. Talvez alguma coisa que o Galácia ainda tenha dificuldade, a Ana Raquel já tenha superado e vice-versa, mas no geral está todo mundo igual. E a gente tem medo de perder posição. Posição do quê? A gente tem medo de perder a nossa saúde. Por que a gente tem medo de perder a nossa saúde? Porque se eu perco a minha saúde, como que eu vou fazer, né, para gozar aí dos prazeres que a vida me oferta? Será que de repente uma doença não vai me auxiliar para que eu possa evoluir, melhorar mais rápido? De maneira nenhuma. Então o Espiritismo nos convida a lembrar que somos espíritos imortais. Será que a gente tem que fazer um papelzinho e colar lá no espelho do banheiro para todo dia lembrar: eu sou espírito? E a gente está em constante progresso, como ensina o Livro dos Espíritos, ao afirmar que o progresso é uma lei divina.
Quando a gente compreender que o nosso tesouro se encontra aqui, aqui está o nosso tesouro, não está aqui. O nosso tesouro se encontra em aquilo que a gente consegue juntar aqui dentro, né? Quando a gente vai evoluindo moralmente, está naquilo que eu consigo aquilo que eu consigo fazer de bem para o meu próximo, né? Em coisas que aqui vão permanecer no meu coração. Porque nada é perdido, só vai evoluindo, só vai melhorando, só vai sendo transformado. E quanto mais eu vou subindo o degrau, quanto mais eu vou melhorando moralmente, mais os medos vão diminuindo. E Jesus, para nós, diante dos nossos medos, Ele não é só a luz, Ele é um convite à confiança. Diante das tempestades, Jesus já nos diz: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? As tempestades externas, né, muitas vezes representam os nossos medos internos, né? Jesus, ele não impede, né, as tempestades, os medos. Ele primeiro convida a gente para a fé. Porque o medo, ele grita, né? O medo, ele fala alto à nossa cabeça. E a fé, ela acalma. É só a gente fazer uma experiência, é só a gente fazer um teste. Quando a gente tem uma crise de pânico, é físico que a gente chega a sentir. As mãos transpiram, a gente treme, dá dor de estômago, o coração dispara. A gente não consegue ouvir nada que está ao redor, parece que é só um som alto que fala na nossa cabeça. É físico, é um pânico, é um medo, é um pavor. E aí, se a gente sair dessa situação e ir lá para o nosso quarto, fechar a porta, fechar os olhos, se ligar a Deus, buscar uma conexão real com a espiritualidade maior, com Jesus, fazer uma prece, silenciar, a gente vai sentir Deus, a gente vai sentir o amparo. Está vendo como é a diferença? Como o medo grita e a fé, a conexão com o alto nos acalma. Que a gente se lembre sempre disso diante dos nossos medos. A gente tem medo das dores, a gente tem medo das provas. Lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho nos esclarece que as dores da vida não são castigo, não são punições. Deus não falou, deixa eles sofrerem hoje como se fosse um capricho, deixa um dia, não, pelo contrário. As dores são oportunidades de crescimento espiritual. Um pai não quer que um filho sofra, mas eu preciso dessas situações para que eu fique atento, para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu vá vencendo essas minhas dificuldades, né? E ele já diz, bem-aventurados os que sofrem, porque esses sim serão consolados. E o medo da dor diminui quando a gente entende, né? Que nenhuma prova é maior do que as nossas forças. Isso é muito importante, porque se a gente está passando pela dificuldade, muitas vezes a gente tem um pensamento, poxa, não é possível, Deus esqueceu de mim, me abandonou, de maneira nenhuma. Se a gente está passando por essa dificuldade, por mais que às vezes pareça difícil, o medo nos sufoque, mas se a gente está passando é porque a gente está preparado. Deus falou, vai lá, você está pronto para isso. É como a prova, é como na escola. O professor ele só aplica a prova depois que ele já passou todo o conteúdo, depois que o aluno está preparado. Tem, lógico, aqueles alunos que não prestam atenção, né? Aqueles que às vezes a gente se distrai e ao invés de eu estar atento na lição do Evangelho, eu me distraio com as coisas aí do mundo. Mas é uma distração, vou fazer uma recuperação, daqui a pouco eu recupero. Mas se a gente está aqui, se a gente está vivendo, passando pelos medos, pelas dificuldades, é porque o Pai entende que nós estamos preparados para viver tudo isso. E uma outra coisa muito importante é, Deus ele não erra nunca. E toda dor tem prazo e tem finalidade. Não há mal que dure para sempre. Por mais que às vezes os nossos medos, as nossas dores, as nossas dificuldades pareçam sem fim, não é. Vai chegar um momento que ela vai terminar. E nada é à toa. Toda dor tem uma finalidade. Por mais que na hora a gente não consiga entender, vai ter um momento que a gente vai falar realmente.
realmente Deus foi bondoso para comigo. Se eu não tivesse passado por essa situação, eu não seria o espírito que eu sou hoje. Eu não teria aprendido o que eu precisava aprender, evoluir o que eu precisava evoluir. E como que a gente faz? A gente já falou de alguns medos, né? Como que a gente faz para vencer esses medos? A gente entende que a maioria dos nossos medos sempre estão relacionados às nossas dificuldades, que é o que a gente traz, que é os nossos apegos, nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade. E à luz do Evangelho, a gente pode vencer esses medos. E algumas maneiras de como vencer esses medos o primeiro deles, eu acho que é a orientação que toda semana a gente recebe aqui na casa, que é o autoconhecimento. É quando eu mergulho dentro de mim. É quando eu procuro me conhecer. Por que que eu sinto isso? Por que que isso me traz medo? E é o autoconhecimento que a gente não faz num dia só. É um autoconhecimento que a gente olha para dentro da gente a todo tempo. É numa atitude, é num comportamento, é num pensamento. Por que eu penso tanto isso? Por que tal coisa me incomoda tanto? E isso não é o outro que tem que falar, porque às vezes o outro aponta isso. Poxa, como ser orgulhoso, não? Ou pessoa teimosa. É quando eu me olho, é quando eu me conheço. Então, uma das maneiras de vencer os nossos medos é através do nosso autoconhecimento, desse mergulho íntimo, que eu faço em todos os momentos. Quando eu estou atento, quando eu estou vigilante. Porque assim, quando eu me conheço, eu começo a entender a origem dos meus medos. De onde ele vem? É de agora? Será que é de outras vidas? E facilita até para que eu possa procurar ajuda, para que eu possa procurar um tratamento, né? Uma outra maneira de vencer os nossos medos é fortalecendo o nosso vínculo com o alto, com Deus, com Jesus, com o nosso protetor que está o tempo todo ali nos auxiliando. Já pensou? A paciência, 47 anos que ele fala ali na minha cabeça. Poxa, será que nunca ele vai me ouvir? Será que nunca vai me perceber aqui? Que a gente busque, né, esse contato, né, mais próximo com a espiritualidade, com o nosso protetor, com Jesus, com Deus. E como que a gente faz, né, para fortalecer esse vínculo? Através da prece, através da oração. Eu sempre repito isso aqui. Quem eu sou mais íntimo? Aquele que eu converso todo dia. Aquele que eu encontro todo dia. Tem dia que eu estou chata, tem dia que eu reclamo, tem dia que eu peço, tem dia que eu agradeço, tem dia que eu estou feliz. E aí todo dia eu falo com a Ana Raquel. Todo dia eu falo com a Ana Raquel, a gente fica íntimo, a gente fica próximo. Da mesma maneira que ela me conhece, eu também começo a conhecer ela. Eu percebo um olhar, um jeito. E da mesma maneira é com Deus. A gente tem que ser íntimo, a gente tem que criar essa relação de intimidade. Pode encher, pode pedir, pode reclamar, não tem problema. Mas a gente tem que ser verdadeiro. E quando a gente faz isso, quando a gente vai buscando esse vínculo com o alto, a gente vai melhorando, porque uma das coisas que o medo traz são pensamentos negativos para a gente. Então quando a gente estabelece esse vínculo com o alto, tudo ao redor vai melhorando, porque daí eu começo a estar atento aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou ouvindo, uma coisa que eu estou assistindo, uma conversa que eu estou participando. E isso vai virando um ciclo, tudo vai melhorando. Eu vou criando essa relação com Deus, eu estou toda hora em contato com Ele, e aí automaticamente eu começo a me conhecer, começo a me vigiar, eu começo a evitar coisas negativas. Não posso ficar pensando esse tipo de coisa. E aí começo a buscar coisas que melhoram, né? O meu medo, o meu humor, o meu astral, né? Eu começo a ouvir músicas edificantes, conversas edificantes, assistir coisas edificantes, né? Para tentar melhorar, superar, vencer as minhas dificuldades, né? Uma outra maneira de vencer os nossos medos é através da fé raciocinada. É quando eu confio com entendimento. Sempre quando a gente entende, fica mais fácil. Por que a criança chora quando ela vai tomar injeção? Ela não entende ainda que aquilo é para o bem dela. E por que a mãe já pega e leva, mesmo sabendo que vai doer? Porque eu sei que é para o bem.
Por que eu confio? Porque eu entendo. E tudo é assim. E como que eu faço, né, para ter esse entendimento? Eu busco aprender. Eu aprendo aqui na casa, que oferece N situações, oferece curso, oferece as palestras, oferece de terça-feira tem curso, de sábado tem curso. A gente tem que aprender, a gente precisa ler, a gente precisa buscar o entendimento, tudo fica mais fácil. E uma outra maneira que eu acho que é uma das mais importantes de vencer os nossos medos, de dissipar os nossos medos, é através do amor. O amor, ele cura qualquer coisa, qualquer doença, qualquer medo, qualquer mal. Toda vez que a gente colocar amor na nossa vida, no nosso medo, na nossa dificuldade, vai dissipar. Porque o amor faz isso, né? Assim como o apóstolo João diz, o amor, ele lança fora todo o medo. Quando a criança começa a andar, ela é bebezinho, como que a gente faz para ela dar os primeiros passos, que ela está com medo? A gente não agacha assim e fala, vem meu amor, pode vir, a mãe está aqui. E ela vai. Por que ela vai? Porque ela confia. E na verdade é a mesma coisa que Deus vem fazendo com a gente, mesmo diante dos nossos medos. Ele está o tempo todo falando, eu estou aqui, pode vir, confia. Então que a gente consiga dar, mesmo que seja pequenos passos para ir vencendo, né, as nossas dificuldades, para ir vencendo os nossos medos, e daqui a pouco a gente vai estar lá, ó, ao invés de dar passinho pequenininho, a gente está subindo aí na escala. Jesus não prometeu ausência de dificuldades, mas ele garantiu a sua presença em todas elas, quando ele disse, não temas, crê somente. Então que realmente a gente consiga, né, substituir os nossos medos pela fé, pela confiança, acreditando realmente. Que possamos sair daqui hoje decididos a transformar todos os nossos medos em degraus para o nosso crescimento espiritual, confiando que Deus caminha conosco, caminhou conosco ontem, caminha conosco hoje e vai caminhar conosco para sempre. E para encerrar, eu trouxe uma poesia que eu gosto muito, que é a do Braulio Bessa, que eu acho que todo mundo conhece, que ele fala, ele vê o medo como um sinal para agir, para cuidar, e não como algo ruim, algo negativo, algo a ser banido. Ele reforça que o medo e a coragem andam ali, sempre juntos, lado a lado. E ele diz assim, que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe impeça nunca de desistir. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Vamos confiar. Obrigada pela paciência e pela atenção.